Estou ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais essa live, enquanto eu vou encontrar o fone aqui, porque hoje nós vamos falar sobre qual técnica utilizar para cada caso. Qual a técnica que eu posso utilizar que mais gera resultado em cada caso. Vocês gostariam de saber? Vocês estão no lugar certo, vocês estão na live certa. E se você está chegando agora, já deixa o coraçãozinho, que assim você ajuda a fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas, assim você ajuda mais pessoas a entender qual técnica pode ser utilizada para cada caso, assim você ajuda a levar mais transformação de vida. Inclusive, e aí, Lili? Olha a Lili, ó. Você conhece a Lili? Lili tá doida para eu pegar ela. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live transformacional. A live de hoje vai falar sobre qual a técnica utilizar para cada caso. Vamos lá, tem gente que já sabe a resposta aqui, mas vamos lá. Qual a técnica eu posso utilizar? Qual a estratégia utilizar para ajudar uma pessoa a parar de fumar? E se essa pessoa quiser ressignificar um trauma? E se essa pessoa quiser, de alguma forma, emagrecer? E se essa pessoa quiser, de alguma forma, fazer as pazes com os seus filhos? Qual a melhor técnica para se utilizar em cada caso? Vamos entender mais sobre isso? Nessa aula de hoje, vai ficar bem mais claro como funciona a definição das técnicas de cada caso. Vou colocar o foninho. O áudio tá ótimo aí, pessoal? Deixa o gostei, deixa o coraçãozinho se você está chegando agora. Se você tem ideias de temas que você gostaria de ver aqui em próximas lives, em próximos vídeos, deixa nos comentários qual tema você gostaria de ver aqui. Se você está assistindo ao vivo, você pode deixar os comentários. Se você está assistindo gravado, você pode deixar os comentários também. Quais os temas você gostaria de ver aqui nessa live? Lembrando que praticamente todos os dias a gente está por aqui. Vamos lá. Nessa live nós vamos entender qual o tema, qual a técnica, qual a estratégia para lidar com cada caso. Qual a estratégia para lidar com cada caso? Vocês viram que na aula 5 do curso de hipnose transformacional deixei isso muito claro. Eu mostrei lá o passo a passo fazendo exemplo com diferentes questões. Mas agora eu vou fazer aqui mais uma vez. E eu quero convidar vocês a compreender o princípio por trás da transformação humana, ao invés de pensar que é uma técnica que vai mudar a vida da pessoa. Quanto mais você pensar, Romani, qual a técnica que eu uso para lidar com a minha ansiedade, mais bebê você é na parte do desenvolvimento humano. Vou repetir isso. Quanto mais você faz um tipo de pergunta, qual a técnica que eu uso, por exemplo, para lidar com a minha fobia, mais bebê você é na área do desenvolvimento humano. Isso aqui é para provocar mesmo. Porque quanto mais faixa preta você se torna, quanto mais você realmente vai para um próximo nível, você começa a compreender que o princípio da transformação não tem a ver com a técnica que eu estou utilizando exatamente, mas com o contexto, junto com o sujeito, junto com o emissor de transformação, junto com todo o processo, e as fichas caírem. E eu vou dar exemplos aqui. Como funciona o processo de intervenção com transformação de verdade, que gera bons resultados. Eu vou compartilhar o meu protocolo da intervenção transformacional que eu mesmo desenvolvi aqui com vocês durante essa live. Mas eu quero convidar você a perceber esses pontos. Isso aqui é exclusivo da hipnose transformacional. Isso fui eu que criei, pessoal, o que eu vou falar agora. Nenhuma outra metodologia compreende a hipnose assim. Muita gente fica pensando qual script eu uso, Romani, para lidar com a ansiedade. Cara, como assim qual script eu uso? Você é uma pessoa ou outra é outra pessoa. O melhor script é aquele que faz sentido para você. Entende o seguinte? Até o Amarildo, ótima tarde para você, meu amigo. É o que o Amarildo falou. Vou dar um exemplo. O Amarildo estava dando exemplo lá da intervenção que eu estava fazendo do barquinho e outra pessoa viu a flor. Então, o script para aquela pessoa não tem que ser o barquinho, tem que ser a flor. Então, é fazer a interpretação de acordo com a sua própria verdade dentro do exercício, dentro da técnica. Quando a pessoa diz, Romani, mas eu fiz hipnose e não funcionou para mim. O cara não sabe o que é hipnose. E outra coisa, ele não entendeu o que é o processo. Por quê? O objetivo não é entrar em hipnose, nunca é entrar em hipnose. Ninguém vai numa sessão de hipnose para entrar em hipnose.
O objetivo é mudar o seu estado de hipnose. Você vive em estado de hipnose, eu vivo em estado de hipnose, nós estamos em estado de hipnose agora. A questão é qual estado de hipnose eu desejo viver. E isso tem que ficar muito claro, essa ficha. Tem gente que fica assim, Romani, mas aquela hipnose não funcionou pra mim. Como assim, aquela hipnose não funcionou pra você? Ou, peraí, não, essa hipnose pode não ter feito sentido pra mim. E aquela hipnose, como assim? O objetivo não é aquela hipnose, é esse contexto, talvez essa história eu não me identifiquei. Troca a palavra, porque a hipnose é o estado que você está vivendo, não é... Ó, imagina isso, se eu chego e falo, ó, aquela hipnose, qual hipnose? O estado que eu estou vivendo não funcionou para mim, então você está dizendo que o estado que você está vivendo agora não está sendo tão efetivo como você gostaria. É isso que você está dizendo quando você diz que a hipnose não funcionou para você? Porque você está hipnotizado, você está em algum estado de hipnose. A ideia não é, aquele exercício, beleza, eu fiz um exercício, quer dizer, aquele exercício eu ainda preciso compreender mais como eu funciono, porque não é o exercício, eu não consegui me conectar tanto com esse exercício. Troca essa ideia de que aquele exercício não funciona para mim. Por quê? Porque talvez aquele exercício não funcione agora. Ou hoje, quando você fez, você não estava conectado com aquela ideia. Um exemplo prático. Se eu chego aqui e faço exercício de colar dedo, você pode achar isso uma idiotice e acabar não querendo se conectar com isso. Mas quer dizer que isso nunca funciona para você? É óbvio que funciona, você é um ser humano. Você tem a racionalidade, você consegue entender comunicação, funciona para qualquer um. A questão é que talvez hoje não está fazendo sentido para você. E se fizer sentido para você, funciona para você. Outra coisa, Romani, mas eu preciso acreditar em hipnose para funcionar a hipnose para mim? Essa é a coisa mais idiota que as pessoas pensam também, que tem que acreditar para funcionar. É óbvio que não tem que acreditar em hipnose para que a hipnose funcione. Um exemplo prático, você está no estado de hipnose agora. A questão é, tem que fazer sentido o que está sendo trazido para que eu altere o meu estado. Tem que fazer sentido, justamente, eu não preciso acreditar. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Se a mãe fala para o filho, filho, você é péssimo em matemática. Olha que interessante isso. O filho precisa acreditar em hipnose para ele depois ficar se sabotando na hora de estudar em matemática. Ele não precisa acreditar em hipnose, não. Aquela sugestão da mãe tem que fazer sentido. É isso. Se a mãe chega e fala, olha, você é lindo porque você é quietinho. Nossa, eu amo você, você é uma gracinha, porque você é tão quietinho. E talvez sua mãe falou isso para você na sua infância e de repente você fica tímido, mais travado para se comunicar. Você precisou acreditar em hipnose para isso acontecer? Não. Mas naquele momento, aquela sugestão pode ter feito sentido. Estão compreendendo? Então, qual a melhor técnica para ser usada? Vamos supor que eu quero ajudar alguém a lidar com a timidez. Qual a melhor técnica do mundo para ser usada? Eu tenho que entender o contexto daquela pessoa para entender qual a melhor técnica do mundo para aquela pessoa. Se eu achar, peraí, Romani, passa esse script aqui para tratar a pessoa que tem medo de falar em público. Cara, isso aí é baby do desenvolvimento humano. Por quê? É o cara que ainda não tem confiança para trabalhar ouvindo a história do outro, porque é isso que tem poder. É o cara que pensa assim, beleza, eu vou ler esse script aqui e aí o cara vai melhorar. Pode ser que ele melhora com o script? Pode ser que melhora. Mas as chances são que ele teria muito mais efetividade se você parasse um pouquinho para entender o que está acontecendo com a vida daquela pessoa. Porque imagina isso, a pessoa chega para você e fala, nossa, eu tô travado para falar em público. E eu pergunto para ela, me fala como você se sente quando você vai se apresentar em público. Aí eu me sinto incapaz e de repente eu trabalho algo que aconteceu na história dessa pessoa que ela se sentiu incapaz e ressignifico. Opa, é muito mais poderoso do que eu chegar... E outra, eu não posso rotular que todo mundo é igual, não. Aí tem outra... entendi. Então quer dizer que todo mundo tem medo de falar em público e se sente incapaz. Óbvio que não. Tem outra pessoa que pode ter se sentido sozinha, outra pessoa que se sentiu culpada, outra pessoa que se sentiu com remorso, outra pessoa que se sentiu rejeitada. Cada pessoa pode ter uma história. Então entendi. Falar em público, o problema é incapacidade. Deixa eu sempre tratar igualzinho o Romani fez com a história do cara lá que se sentiu incapaz. Nada a ver. Você tem que adaptar de acordo com o mundo do outro. Isso é hipnose transformacional. Isso é hipnose transformacional, pessoal. Se você... Só de cair essa ficha aqui. Os princípios é o que transforma. Muito mais do que a técnica em si.
Se você está pensando, Romani, é aquela técnica que vai mudar a minha vida, se aquela técnica mudar a sua vida, não é por causa da técnica, mas é por causa da sua expectativa de que aquela técnica mudaria a sua vida. Tanto que um monte de outra pessoa pode usar a mesma técnica e pode não ter o mesmo efeito, porque talvez essa outra pessoa não tinha a mesma expectativa que você tinha que aquela técnica mudaria a vida dela. E para cair fichas aqui, eu vou passar uma coisa que eu passo dentro do movimento transformacional. É um conceito que eu mesmo criei, que eu chamo dos 4 passos da hipnose transformacional. Esses 4 passos da hipnose transformacional, só de você entender ele, você vai para o nível dos terapeutas, dos melhores terapeutas do Brasil, quando você realmente entende isso que eu vou falar agora. Ó, você, para levar a pessoa para um novo estado de hipnose, tem que considerar esses 4 pontos. O que 99,9% dos cursos de hipnose faz? Considera o ponto da sugestão. Acha que é só a sugestão que transforma a vida da pessoa. A hipnose é a sugestão. Deixa eu trabalhar com a sugestão aqui, vai mudar a vida da pessoa. Quem já viu isso em outro curso de hipnose? Quem já ouviu falando isso e pergunta qual o script? Qual o script? Qual o script que eu uso para transformar a vida da pessoa? E as sugestões que eu dou para transformar a vida da pessoa? Quem já ouviu falar isso? Em outros cursos de hipnose fala assim, deixa eu trabalhar esse script ou essa sugestão. Gente, isso aqui é só um dos pontos, dos 4. E nem é o ponto mais relevante de todos, não. Agora vai mudar o jogo quando cair essa ficha aqui para vocês. 1. Olha os 4 pontos da hipnose transformacional. Isso é um conceito meu, eu criei esse negócio. Primeiro, você tem que entender quem é o sujeito. O sujeito, quem que é o sujeito? O sujeito é a pessoa que está passando pelo exercício, que é a pessoa que está sendo conduzida. Segundo, quem que é o emissor de transformação? Emissor de transformação é o hipnotista. Então imagina o seguinte, só aqui já tem muita coisa a ser considerada. Porque o sujeito, imagina isso, se esse sujeito ele teve uma infância onde ele foi abandonado pelo pai, ele é um sujeito completamente diferente de um sujeito que teve uma infância onde o pai amava ele. Então faz sentido que se os dois sujeitos, um tinha um pai que amava, outro tinha um pai que abandonou, os dois sujeitos têm uma relação de, vou colocar aqui, insegurança. A insegurança desse sujeito, que era muito amado pelo pai, é um sentimento completamente diferente da insegurança daquele sujeito que foi abandonado pelo pai. Tá caindo ficha aqui? Tá caindo ficha aqui? Ó, eu achava que era script, agora entendo que não. Olha isso, pessoal, e para cair mais ficha para vocês. Então, primeiro ponto, eu tenho que considerar esse sujeito. Se eu não entender quem é o sujeito, eu estou trabalhando achando que a pessoa na minha frente é um robô, ela é um objeto, não é um ser humano. Se fosse só o script, eu não precisaria de terapeuta, eu podia pegar o script e eu mesmo ler o script. Então, é importante entender qual o sujeito, porque esse sujeito tem uma história. Esse sujeito tem os desafios dele, que ele viveu, que nenhuma outra pessoa no mundo viveu esses mesmos desafios. E eu preciso considerar esses desafios se eu quiser realmente poder ajudar essa pessoa. Esse sujeito tem as crenças sobre si, as crenças sobre o mundo, sobre o outro, que é específica dele. Como ele se vê no mundo é totalmente diferente de como o outro sujeito se vê no mundo. Que é totalmente diferente de como ele enxerga o trabalho dele. E como o outro sujeito enxerga o trabalho dele. E como ele enxerga os pais dele. Como o outro sujeito enxerga os pais e assim por diante. Então eu tenho que considerar. O sujeito muda completamente a intervenção que eu vou fazer. Segundo ponto, o emissor de transformação. O emissor de transformação é quem sou eu que estou levando a mensagem para o outro. Quer um exemplo prático? Um emissor de transformação. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Imagina que se tem um cara que tá, sei lá, com 150 quilos e tá falando assim, ó, tome esse shake que vai te ajudar a emagrecer. Tome o shake agora para emagrecer. O cara tá com 150 quilos falando isso. Esse é o emissor de transformação. Tá caindo fichas aqui? Então o emissor que está falando ou comunicando ou trazendo aquela informação, aquela mensagem de transformação, tem muito peso no processo. Porque se você não considera esse emissor de transformação, você está trabalhando achando que
toda mensagem é recebida igual. Independente se o Romani fala, ou se o João fala, ou se o Zé fala. E não é. Toda mensagem não é recebida igual. Quer um exemplo prático? Se o seu pai fala uma coisa pra você, você recebe diferente de eu falando uma coisa pra você. Se a sua mãe fala uma coisa pra você, você recebe diferente do seu pai falando essa mesma coisa pra você. Tá entendendo? Então o emissor de transformação ele tem um peso enorme no processo de transformação. Tá caindo fichas aqui, pessoal? Tá caindo fichas? E quando você começa a entender isso, quem sou eu como emissor de transformação? Quem é esse sujeito dentro do processo? Você já se diferencia da maior parte dos hipnoterapeutas do mundo. Porque a maior parte, 99,9% dos cursos de hipnose, vai lá, faz esse protocolo aqui, já entendi. Você sempre tem que fazer a regressão, viu? Se você não fizer a regressão, não funciona. E aí o que acontece? Você fica sabotando, você não consegue. Ah, não, beleza, aí chega o cara, não gosta de regressão não, o que você vai fazer? Nada, você vai ficar lá boiando, sem entender o processo de transformação como a vida do outro, como é específico para o outro. Gente, eu quero que vocês caiam essa ficha. Para de ficar preso em protocolo. Quanto mais você imaginar, esse é o protocolo e sempre tem que seguir esse protocolo, mais medíocre você é como terapeuta. Eu tenho que entender, olha que interessante isso, eu tenho que entender o contexto geral do processo, quem sou eu como agente de transformação, e olha isso, eu sou o prêmio, aprendi muito. Gente, só essa sacada de eu sou o prêmio já vira o jogo. Por quê? Se eu olho pra mim como cara, eu tenho capacidade, eu sou competente, eu entro na intervenção como alguém que gera transformação. Se eu olho pra mim e penso, ixi, eu não dou conta, eu tô inseguro, será que eu dou conta? E por aí vai. Vou dar um exemplo prático. Vocês lembram da intervenção que a Yane foi realizar com o Jardim das Folhas? Vocês lembram? Quem viu a intervenção da Yane com o Jardim? Na aula 4, quem viu? Quem viu fala assim, eu tava lá, escreve aí, eu tava lá. Quem viu a intervenção que a Yane realizou ali, que foi, olha que interessante, para quem não tava, vou explicar o que aconteceu, que foi bem legal. Basicamente, eu tava fazendo uma intervenção com a Yane, a luz acabou aqui na minha cidade. E puf, acabou a luz da minha cidade ali na hora. Até tinha o no break ali ligado, mas a luz da cidade acabou por mais tempo. Então, eu tava lá. Aí o que aconteceu? A Yane, eu não sabia como ela iria, o que ia acontecer, mas ela continuou conduzindo, falando para vocês espontaneamente o que ela sentia de fazer parte do movimento transformacional. Foi totalmente espontâneo. Em sequência, voltou a luz, eu entrei. Só que, não voltou exatamente não. Em sequência, eu liguei o 3G do meu celular para poder entrar ali na plataforma de novo, para poder falar com vocês. Quando eu liguei o 3G do meu celular, o que aconteceu? A internet estava instável. A internet estava instável. E eu queria fazer um exercício chamado Jardim de Folhas. E quando eu fui fazer aquele exercício do Jardim de Folhas, o que aconteceu? Eu falei, cara, a internet está instável. Se eu for fazer aqui, vai ficar travando para todo mundo. Sabe quem que vai fazer esse negócio? A Yane. E a Yane, qual que era a questão que ela trouxe ali para ser trabalhado? Ela falou, olha, o que eu quero trabalhar é minha insegurança. Você lembra que ela falou isso? Então, o que nós trabalhamos ali? A transformação aconteceu por clareza, não foi nem só por ressignificação, não, gente. A transformação aconteceu porque eu mostrei que ela era capaz na prática junto com ela. Ela se mostrou capaz na prática ali naquele dia. Vocês estão entendendo? Aquilo é uma paulada na mente subconsciente dela para ela entender o quão capaz ela é. O quão capaz e competente ela é nesse processo. E eu acreditei. Eu falei, Yane, você consegue, vai lá e faz. O que ela falou no início, vocês lembram? Ela falou, Romani, olha isso. Ela estava duvidando dela no início. Romani, mas eu não sei, eu vi só uma vez, pode dar errado, não sei o que. Ela começou a ficar meio assim. Aí eu falei, Yane, vou recapitular aqui com você. Eu passei os primeiros passos e ela lembrou. Nossa, lembrei, é mesmo. E lembra como ela foi se apresentar? Ela começou a querer contar uma história de que podia não dar certo, que ela poderia não dar conta, que ela estava testando, não sei o quê. Eu não deixei ela ficar contando essa história para ela. Eu falei, Ana, muda essa conversa aí. Vocês lembram? Eu falei, para de falar esse negócio aí, vamos trocar essa conversa. Fala para eles agora que eles vão ter a vida transformada e que eles vão se preparar para um momento de transformação profunda agora. E naquele momento, a Yane mudou a comunicação
não só verbal, mas fisiológica, tudo. E naquele momento ela tomou uma decisão. Ela podia entrar no papel de vítima ou no papel de protagonista, e ela assumiu o papel de protagonista. Eu sabia se ela iria assumir esse papel ou não, não, mas eu acreditei nela. E às vezes tudo que a pessoa precisa é de alguém que nos faça acreditar de novo. Naquele momento, a Yane foi o agente de transformação. E naquele momento eu ajudei, eu falei, cara, eu acredito em você, vai lá e faz. Ela gerou transformação na vida de milhares de pessoas naquela noite. E olha que lindo, ela fez o jardim, foi maravilhoso, a Yane fez a intervenção. E eu quero que vocês percebam esse ponto. O sujeito, o agente de transformação. Agora vem o terceiro ponto, agora que é pesado demais no processo de transformação, que é o contexto. O contexto. O que é o contexto, mamãe? O contexto é quando e como e onde o agente de transformação está falando o que ele está falando, comunicando o que ele está comunicando, para quem ele está comunicando. Vou dar um exemplo prático. Se eu chego para você e falo, e aí, vou dar um exemplo aqui. E aí, Celina, tudo jóia? Celina, vou dar um exemplo que eu chego para Celina e falo assim, Celina, vamos chegar aqui, sei lá, vamos desenhar, Celina. Pode ser que a Celina vai desenhar comigo. Agora, se eu chego para a Celina e chamo ela para desenhar no momento que ela está trabalhando, o contexto pode ser outro. Ela pode falar, não, peraí, esse negócio não dá certo agora. Ou pode ser que se eu bato na casa da Celina, às 4 horas da manhã, e falo, Celina, vamos desenhar nós dois. Ela vai falar, o Romano tá maluco. Vocês estão entendendo? Então eu preciso levar em consideração o contexto do que está acontecendo. Se você entender esse processo, você joga num próximo nível. Olha isso, o quanto é terapêutico. Como eu ajudei a ressignificar a insegurança da Yane? Eu aproveitei do contexto. Eu não tinha aquele contexto em todos os momentos. E eu podia usar o contexto como desfavorável ou como favorável para o processo de transformação acontecer. Percebe isso? Eu podia chegar lá e falar assim, ó, Yane, me desculpe, acabou a luz, nós vamos ter que terminar hoje, depois continuamos e não sei o quê. Podia, mas não foi isso que eu fiz. Isso é hipnose transformacional como estilo de vida. É olhar para o outro, acreditar, entender que eu acredito em mim, eu acredito no outro. É entender o contexto e usar aquele contexto a favor do processo. Que aí eu chego, olho o que está acontecendo, falo, opa, Yane, tá aí. O poder é seu, vai lá e faz. Acredita em você. Tinha um contexto, mais de 6.000 pessoas ao vivo, simultâneo. E ela pegou e usou, ajudou a gerar transformação. O contexto é muito poderoso para o processo de transformação. Se tivesse eu e a Yane sozinho, eu não teria aquele mesmo contexto. Vocês percebem isso? Talvez uma das coisas que mais ajudou a Yane se fortalecer no processo foi porque tinha mais de 6.000 pessoas ali participando. Eu quero que caia essa ficha. Enquanto que para outra pessoa, o contexto de ter muita gente poderia ser mais desafiador. E aí eu uso aquilo como poder. Ah, Romane, mas eu tô sozinho. Então usa isso como poder. Usa o seu contexto a seu favor. Porque todo contexto tem alguma coisa a ser favorável. Vou dar um exemplo. Cara, eu tô na fila de um banco. Aí eu chego a pessoa e chamo ela para dançar. Contexto desfavorável. Então eu não vou chamar ela para dançar ali. Mas o que eu posso fazer? Cara, eu posso fazer amizade com ela na fila do banco para mais tarde chamar a pessoa para dançar, se eu quiser dançar com ela. Vocês estão entendendo? Eu tenho que usar o contexto como favorável. Porque pode ser até que aquela pessoa gostaria de dançar comigo, mas se eu chamar ela para dançar na fila do banco, vai desconectar. Então quer dizer que aquela pessoa é imune a dançar? Não, ela nunca dança. A minha comunicação com ela de chamar ela para dançar não funciona, não é assim. É a mesma lógica quando alguém chega e fala, não, mas hipnose para tal coisa não funciona para mim. Cara, você está considerando o contexto, você está considerando o emissor de transformação, você está considerando o sujeito, ou seja, você, o quanto aquilo faz sentido para você. Tá caindo fichas aqui? E o quarto ponto é a comunicação em si. Ou seja, a emissão da comunicação. Que é só um dos pontos que seria o script dentro de uma sintaxe
específica. Isso é só um dos pontos. Então o que eu falo é muito menos importante do que o contexto que eu falo, muito menos importante do que para quem eu estou falando e muito menos importante do que quem está falando. Então acreditar que o script é o segredo para transformar a vida da pessoa ou que aquela técnica é o segredo é se tornar um profissional baby. Eu estou falando isso para mexer mesmo com vocês. E no movimento transformacional, isso é o que muda o jogo. Porque lá dentro, gente, cara, isso é o que muda o jogo. Você, quando cair essas fichas para você, gente, vocês vão para um próximo nível. Lá no movimento transformacional, olha isso. Para quem tá lá dentro, cara, o movimento transformacional é uma comunidade, uma corrente do bem, um movimento de transformação. E lá dentro vocês têm acesso não só, imagina isso. Se eu chegar para você e falar, cara, você gostaria de me comprar uma pizza por R$50 e te dou essa pizza por 50, talvez você gostaria. Mas o que eu te fiz não foi isso. Eu fiz, cara, você quer comprar todas as pizzas da minha pizzaria por R$50? Foi isso que eu ofereci no movimento transformacional. Eu quero convidar vocês a perceber isso. Dentro do movimento transformacional, é essa virada. É você ter toda a biblioteca, todo o arsenal, tudo que você precisa para continuar em evolução permanente, tudo. E todos os conteúdos, todos os cursos do Instituto Romani, eu libero para vocês lá de pouco em pouco, para vocês terem tudo que você precisa, todo o arsenal dentro do movimento transformacional. Ó, realmente é muito conteúdo. E sabe o que é a sacada? O objetivo não é que você veja todos os conteúdos. Teve gente que pensa assim, Romani, mas eu vou estar ao vivo com vocês todo dia? Não, óbvio que não. Vai ser uma vez por mês que a gente se encontra. Uma vez por mês, pontual. E conteúdos novos liberados todos os meses. Pontual. E o objetivo não é que você consuma tudo aquilo lá, não. O objetivo é que você venha e tenha um insight, uma ideia que te faça jogar no próximo nível. Com um dos conteúdos. Quer um exemplo prático? Essa live. Sabe esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês? Os 4 pontos para hipnose transformacional? Isso é original meu. Não tem ninguém no mercado que compartilhe essa informação desse jeito. Eu criei isso. Então, se eu desenvolvi essa metodologia, cara, quanto tempo eu demorei, quantos erros eu tive que cometer, o quanto eu tive que me dedicar para chegar e compartilhar essa metodologia destrinchada dessa forma que eu estou fazendo, para tirar aqueles mitos, aquelas maluquices que as pessoas têm sobre script, ou qual palavra eu vou falar, ou qual coisa, ou e assim por diante, que às vezes a pessoa gasta dinheiro com 5 cursos e continua com essa ideia maluca de qual script eu vou usar. Vocês estão entendendo? E agora, eu vou mostrar para vocês a intervenção transformacional. A intervenção transformacional é o princípio que eu desenvolvi para gerar transformação também. A intervenção transformacional se trata de compreender o sentimento por trás e tanto faz a técnica que eu vou utilizar. Essa intervenção eu desenvolvi. Gente, vocês podem ter visto um monte de curso, cara. Mas vou dar um exemplo prático. Tem gente que fala assim, cara, eu fiz uma pós-graduação, fiz uma graduação e eu nunca tinha caído dessa ficha de encontrar o sentimento por trás. Eu já tinha feito 10 cursos e eu nunca tinha caído dessa ficha. Isso é o que eu mais ouço. Então, ir para o movimento transformacional é ter todo esse arsenal, aprender a pensar, aprender a se desenvolver. Imagina isso. Você continuar em evolução permanente. Vou dar um exemplo prático. Romani, como que eu ajudo alguém com emagrecimento? Cara, se eu ficar pensando naquela técnica, e tem, lá no movimento transformacional tem técnica específica para emagrecimento. Você tem lá todo passo a passo, você tem script de emagrecimento, tem isso lá. Só que eu já te conto de antemão, isso aí não é o principal, nem de longe, do movimento transformacional. O segredo que está lá é você entender a lógica por trás do processo quando você entende que o emagrecimento para uma pessoa, ela está comendo as emoções dela. Então, qual o sentimento que aquela pessoa tem que ela precisa ressignificar? Talvez seja o sentimento de aceitação ou rejeição pela mãe. Estão entendendo? Que aquilo que está fazendo ela comer compulsivamente. Ou talvez ela só precisa de clareza para aprender a se amar mais no presente. Olha que louco, olha que interessante isso.
duas coisas geram transformação na vida de uma pessoa. A primeira delas é ressignificação, fazer as pazes com a minha própria história. E a segunda delas, que todos os outros cursos de hipnose, fora o hipnose transformacional, desconsidera, e que esse é tão forte ou mais poderoso que a ressignificação, é a clareza. Por que clareza? Gente, o único curso de hipnose no mundo que trabalha esse princípio de clareza é o de hipnose transformacional. Clareza é entender que a pessoa está mudando aqui e agora, no presente, sem precisar voltar no passado. Olha que louco isso. Isso aqui é um exemplo prático? Ó, lembra quando eu trabalhei com a Yane? A intervenção que eu fiz com a Yane? Eu trabalhei ressignificação e clareza. Ressignificação foi quando eu trabalhei aquelas coisas que aconteceram no passado da Yane e comecei a ressignificar. Mas o que trouxe mais poder de transformação foi a clareza. Porque a clareza é a transformação no presente. Quando eu cheguei para ela e falei, vai lá e faz, Yane. Eu sobreponho a memória. Ela cria uma nova imagem sobre si. Um exemplo prático. Se eu chego para você e você fala assim, eu tenho dificuldade para falar em público. O que todo mundo pensa? Que eu tenho que encontrar também só a causa do que trouxe a dificuldade de falar em público. Eu ensino isso no movimento. Eu ensino isso no movimento e você tem todo esse passo a passo e é extremamente eficiente fazer isso. Só que eu quero que caia essa ficha. Que você não depende de encontrar a causa. Romani não depende de encontrar a causa, mas sempre me disseram que precisava encontrar a causa. Vou mudar mais, cair fichas aqui agora, para te levar para um próximo nível. Se você precisasse encontrar a causa de tudo, você não mudava nunca na sua vida. A maior parte das transformações que você teve da sua vida, você não encontrou a causa e se transformou. Quer um exemplo prático? Quem conhece alguém que parou de fumar? Quem conhece alguém que parou de fumar? Quem conhece alguém que já largou drogas? Quem conhece alguém que emagreceu? E às vezes isso não foi porque só encontrou a causa daquele emocional que estava lá guardado por trás, não. Isso pode ter sido porque teve um novo significado no presente. Um exemplo prático. Nasceu meu filho, eu parei de fumar por causa disso. Eu no meu caso não, estou dando exemplo de gente que conta essa história. Eu não fumo não, eu não tenho filho. Mas eu parei de fumar. E assim por diante. Ou seja, se eu sobreponho no presente, a transformação é igual. Porque na sua mente não tem dessa de passado, presente e futuro. Se você, cara, eu tava com, vou dar um exemplo, que o seu significado, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa tem medo de falar em público. Eu posso chegar e voltar ela no passado e ressignificar a história dela e ajudar ela. Beleza, posso e vai funcionar? Pode funcionar demais. Segundo, cara, eu não preciso nem voltar. Se eu chegar para ela no presente e ajudar ela a se comunicar em público para 1000 pessoas e ela se sentir bem com aquilo e eu ressignificar no aqui e agora, ela se torna alguém diferente. Ela cria novas crenças sobre quem ela é. Ela olha para dentro de si diferente. Nunca mais ela consegue se enxergar como ela se enxergava antes. Até tem um dos princípios que fala assim, não, mas aí ela vai fazer o deslocamento para outra coisa. Não vai, de verdade, para cair uma ficha aqui, gente, quem que inventou esse negócio de deslocamento não tem o menor fundamento da neurociência, não. Por quê? Eu vou te mostrar na prática. Porque, olha que maluquice essa. Vou te mostrar agora com fundamentos da neurociência. Se eu achasse que porque eu parei de fumar, eu vou ter que deslocar para outra coisa, eu te garanto que você pode fazer uma regressão com a pessoa, você pode trabalhar um processo de análise de 20 anos, que ele ainda assim pode deslocar para outra coisa se ele já fosse deslocar. Não tem nada a ver com encontrar causa para fazer o deslocamento. E eu tô falando isso porque no seu cérebro não tem. No seu cérebro não é porque eu encontrei aquela causa necessariamente que eu preciso me transformar. Essa é uma das possibilidades, é uma possibilidade muito, muito forte que gera transformação. Eu sei que é. Sei que funciona pra caramba. Mas não é a única. Eu posso também trabalhar no presente. Eu posso ajudar as pessoas a mudar no aqui e agora. Se isso não funcionasse, a Gestalt terapia não funcionava. Que é toda fundamentada no aqui e agora. E gera resultados incríveis e duradouros. Eu quero convidar vocês a perceber que não existe só uma vertente. E trabalha com mais coisas embasadas aqui em ciência. Por exemplo, na neurociência. Gente, no seu cérebro, você falar que para mudar, você tem que encontrar... Imagina se sempre tivesse que encontrar
as pessoas não mudariam. Imagina se o cara bateu a cabeça e perdeu a memória, ele não ia poder se transformar nunca. Não, pelo contrário, ele pode aprender no aqui e agora. Você pode se tornar alguém melhor simplesmente porque no aqui e agora você recebeu novas crenças, novas coisas fortalecedoras. Um exemplo prático. Se durante a sua infância toda o pessoal te fazia bullying, te menosprezava e tal, e você veio com um monte de crença de que você não é inteligente. Um exemplo. Que eu sou burro, não sou inteligente. Só que de repente, sem voltar no seu passado, as pessoas começam a aplaudir você, as pessoas começam a fortalecer suas crenças, de repente todo mundo te acha inteligente, e em pouco tempo você quebra aquelas crenças passadas sem precisar voltar no passado. Estão entendendo? Você consegue gerar transformação por esses dois princípios. Ressignificação é o primeiro deles. Funciona? Muito. Não estou falando que é para desprezar isso não, estou falando que funciona. Mas o segundo, que muita gente despreza, e é tão poderoso ou mais poderoso quanto... Na verdade, esse aqui é o mais poderoso, que é clareza. Por que ele é o mais poderoso? Porque a mudança acontece agora. Independente se eu estou voltando no passado, a mudança só acontece no presente. Eu não estou vivendo no passado. A ressignificação está acontecendo lá, mas a transformação acontece no aqui e agora. Beleza? Para quem caiu fichas aqui nessa live? Para quem caiu fichas aqui nessa live? Ó, eu perdi a memória recente, preciso me organizar. Ó, tem um curso sobre memorização e aprendizagem lá dentro do curso de hipnose transformacional que pode te ajudar pra caramba. Ó, caindo fichas. Como usar isso no emagrecimento? Gente, é muito mais simples do que parece. Ó, vou te mostrar. Ó, Dani, você tá no movimento transformacional? Digita transformacional se você tá lá já. Digita aí transformacional se você tá lá já. Dani, você tá no movimento? Pessoal, quem é do movimento transformacional, digita transformacional. Digita aí transformacional. Ó, eu vou te mostrar um negócio aqui. Olha essa pergunta. Como usar isso no emagrecimento? Outra pessoa podia me perguntar. Como usar isso para lidar com vício? Outra pessoa pode me perguntar. Como usar isso para lidar com fibromialgia? E assim por diante. Vou te mostrar o passo a passo. Você entende a história do sujeito. A intervenção transformacional aqui. Intervenção transformacional. Ó, Dani, se você não faz parte do movimento, vem pro movimento. Cara, lá tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa. E eu vou te mostrar o princípio por trás agora. Você vai fazer o seguinte. Ó, os membros do movimento. Essa é a intervenção transformacional que eu vou passar agora. Você identifica primeiro a história da pessoa. Você entende, para se colocar qual o contexto que eu estou, como eu vou me posicionar como agente de transformação, como emissor de transformação, como eu vou entender a história desse sujeito para entender qual será, depois você pensa em qual será o script. Primeiro eu quero contextualizar, entender como eu vou me posicionar como agente de transformação, quem é esse sujeito. Beleza, passo 1. Criar rapport. Passo 2. Agora eu vou entender todas as metáforas que aquele sujeito traz e os sentimentos que ele traz. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que chega uma pessoa lá e fala assim: Romani, eu tô querendo encontrar o meu peso ideal. E me fala aí, eu posso trabalhar com essa pessoa. Me fala aí, onde mais você se sabota para encontrar seu peso ideal? Ah, para mim é o risoto. E quando você come o risoto, qual que é o sentimento que acompanha aquele negócio? Aí a pessoa fala assim, nossa, parece que eu me sinto amada. Opa, então ela acredita que para se sentir amada ela precisa comer risoto. O que eu já tenho que trabalhar? Beleza. E se eu tiro esse amor do risoto, qual o sentimento que pode ter por trás ali? De repente ela fala assim, cara, parece que vem um desprezo. Opa, então tem que trabalhar o desprezo. Eu vou trabalhar e de repente ela fala, nossa, e pensa aí, quando você sentiu desprezo? Pensa nesse momento aí, pensa sobre o sentimento de desprezo e pensa em algum momento onde você tenha se sentido desprezada. Aí a pessoa vai e ela fala assim, nossa, eu lembro quando o meu pai saiu de casa e ele me abandonou e não quis ficar em casa e parece que eu me senti desprezada naquele momento. E como você sentiu, nossa, parecia que tinha um nó, dando um nó aqui ó, no meu peito.
que eu vou trabalhar com essa pessoa? Percebe. Acorda pra você entender a história. E como que eu vou falar o que ela vai falar? Eu tenho que ouvir ela para saber como eu vou trabalhar. Imagina isso. Nesse caso eu posso desatar o nó e trabalhar o desate do nó. Nesse caso, eu posso ressignificar aquele sentimento de desprezo e ressignificar a história dessa pessoa. Ah, entendi, então emagrecimento é desprezo, né? Aí tem outro que vai perguntar isso logo em seguida, eu sei porque tem gente que vai perguntar. Cara, não é não. Eu tenho que ouvir a pessoa para entender o que é para ela. Pode ser que para outra pessoa é outra coisa. Se eu não aprender a ouvir o outro, entender o contexto do outro, eu vou ficar achando... Cara, eu vou ficar preso no script de novo. Aí eu viro o agente de transformação faixa branca. Vocês estão entendendo? Ó, isso, se você cair essa ficha... E outra, ó, eu sei a causa do porquê fumar. Saber a causa não vai te ajudar a parar de fumar só, não. Pode começar a ajudar. Mas você tem que ressignificar e trazer clareza. Ressignificação e clareza. Ressignificação e clareza. Se você passar 20 anos no processo de análise e descobrir a causa, beleza, mudou? Não. Tem que trazer ressignificação, tem que trazer clareza. Isso pode acontecer em 20 anos e pode acontecer em 1 segundo. Pode acontecer em 1 segundo. Como que eu sei disso? Eu já vi milhares e milhares e milhares de vezes. Eu já vi milhares e milhares de vezes. E não é coisa que eu li em um livro. É resultado de pessoas reais que sustentam essa transformação. Como que eu sei que sustenta? Eu já fiz intervenções. Passam-se anos depois. Anos. E eu troco ideia com a pessoa e a pessoa, cara, tô bem, acabou, aquele problema não tem mais. Como trazer clareza? Olha que interessante isso. Eu tenho que percebe isso. Eu tenho que ouvir a história que a pessoa se conta para trazer clareza para ela no presente. Eu vou dar exemplo prático aqui. Qual a história que o cara fica se contando? A Yane, ela se contava que ela era insegura. Como que eu vou trazer clareza de que ela não é insegura? Eu crio uma oportunidade para ela mostrar o quão segura ela é. E se ela tenta se contar uma história de insegurança, eu mudo a comunicação dela para ela provar para ela que ela tem segurança. Eu crio uma nova visão de mundo, eu crio novas experiências, resultados que dão novas referências para elas. Ó, quem é do movimento transformacional, vai lá agora. Estuda o ciclo da hipnose transformacional. Você tem que ficar mestre naquele negócio. Aquilo é o segredo das intervenções que eu faço. Se você, eu te falo isso, tem gente que é maluco, que fica achando, Romani, que dia que você vai ensinar a hipnotizar? Cara, você já aprendeu. Talvez, se você não está entendendo, é porque você não entendeu nada de hipnose ainda. A hipnose transformacional, você já está em hipnose. Quando o cara pensa assim, beleza, e quando você vai me ensinar a técnica de hipnose? O cara está viajando na maionese. Ele está achando que hipnose é uma coisa que é só na cabeça dele, ou ele está limitando umas ideias de 200, 300 anos atrás que as pessoas tinham sobre hipnose. Beleza? E outra, como trazer clareza? Olha isso, vou dar um exemplo prático, porque vocês viram esse. Como que eu trouxe clareza para a Yane? Eu mudei a comunicação dela. Comunicação não é só verbal não. Interna, verbal, não verbal, gatilhos externos que ela recebeu. Percebe, ela começou a querer se contar uma história de limitação ainda no início. Eu mudei aquela história que ela estava se contando. Eu empoderei ela mudou a fisiologia dela. Vamos lá. Deixa esse homem, muda essa fisiologia, fala aí que você vai transformar vidas. Isso é trazer clareza no presente. Eu vou dar outro exemplo. Teve uma pessoa que chegou aqui e falou assim, Romani, eu quero perder meu medo de falar em público. Eu cheguei e olha que interessante. E tinha uma plateia ouvindo. Eu falei, beleza, chega aqui na frente. Ela, não, aí não. Olha que louco. Eu conto uma história, beleza, então fica com esse medo de falar em público pro resto da sua vida. Você quer ser um merda ou você vai mudar isso agora? Eu provoco a pessoa. Eu provoco. Aí ela escolhe um dos dois. Vida extraordinária ou vida merda? Se for vida extraordinária, vem comigo que nós vamos transformar isso. Se não, fica na vida merda. Eu falo pra pessoa. E aí ela fica, O que ela quer? Ela quer vida extraordinária. E aí eu pego ela pelo braço e vou pra frente. E aí ela vem comigo. Naquele momento que ela chega e tá na frente das pessoas, ela tá toda desconfortável. O que eu faço? Eu faço todo mundo bater palma pra ela. Quando todo mundo bate palma pra ela, essa pessoa tem clareza de que ela não é insuficiente. De que ela não vai ser rejeitada.
Porque ela estava com medo de ser rejeitada. E quando todo mundo bate palma para ela, ela cria novas experiências, o estado dela começa a mudar, os recursos que ela tem começam a mudar, os comportamentos mudam, o resultado muda. E ela começa a se ver diferente. E aí, de repente, eu falo, pula aí. E vamos todo mundo bater palma para ela quando ela pula. A comunicação não verbal dela muda. Isso é trazer clareza no presente. Tá caindo ficha aqui, pessoal? Gente, isso que eu tô falando, quase ninguém no mundo faz intervenções dessa forma que eu tô colocando aqui para vocês. Principalmente nessa área de hipnose. Hipnose transformacional é entender que está acontecendo todo o tempo. E eu tenho que ter esse olhar, a velocidade que a pessoa tira o óculos, se eu peço para ela tirar o óculos, eu já entendo o quanto ela está engajada comigo ou não. Se eu chego para você e falo assim, levante, se você levanta ou não, eu já sei o quanto você está engajado comigo. Se você não, prefiro ficar sentado, o que você está me dizendo? Ah não, eu prefiro não mudar, eu prefiro não sair da minha zona de conforto. Em outras palavras, por quê? Porque eu estou falando com a pessoa que eu quero ajudar ela, e ela não prefere ficar sentado. Opa, o que eu preciso fazer? Calibrar mais a comunicação. Estão entendendo isso, pessoal? Tá caindo fichas aqui? Ó, você mediou... Ó, pessoal, tamo junto. Românio, é mais pra frente que o Brasil. Pessoal, tamo junto. Eu quero contar com vocês para gerar muita transformação de vida com esses conteúdos. E só para saber, tem alguém aqui que está considerando em entrar para o movimento transformacional, que está assistindo essa live, que está ainda considerando, falando, Românio, eu acho que eu quero entrar. Tem alguém aqui que está considerando, falando, Românio, eu quero entrar. Só para saber, se tem alguém aqui que está considerando, que ainda não entrou, que está falando, Românio, eu quero entrar. Porque aqui, pessoal, que é do movimento, ajuda a chamar esse pessoal para o movimento. Olha aqui. Meu irmão faz isso, agora entendo, faz muito sentido. Pessoal, quem aqui ainda não fez inscrição e vai fazer? Quem vai fazer inscrição? Tomou a decisão para vir? Coloca aqui, tomei a decisão, se ainda não tinha feito. E quem já é do movimento, coloca, sou transformacional aí nos comentários. Quem já é do movimento, coloca, sou transformacional. Quem ainda não é, coloca aí. Coloca aí. Ó. Coloca aí, vou ser transformacional, ou serei transformacional, ou tô tomando a decisão. Coloca aí, eu quero entrar. Solane, agora eu vou falar uma coisa. Se vocês querem entrar, vocês têm que entrar hoje. Por que vocês têm que entrar hoje? Porque hoje vocês têm R$2.000 de desconto. Talvez você não tenha caído essa ficha. Mas no movimento transformacional, você recebe toda a nossa biblioteca. Tudo. Toda a nossa biblioteca. Toda a nossa biblioteca. Quem vem da área do desenvolvimento humano, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas vão fazer um curso, e aí naquele curso, elas pagam por aquele curso. E aí naquele curso vende outro curso que é pago, e depois vende outro curso que é pago, e vende outro que é pago, e ela fica num loop infinito, tendo que pagar cursos pra caramba. E elas ficam pagando cursos um atrás do outro. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso, fala, já passei por isso. Coloca aí, já passei. Coloca aí, já passei. O que eu tô querendo dizer? Que no movimento transformacional você tem todos esses cursos. O conteúdo é anual, é vitalício para quem continuar vitalício. Entende isso? O movimento é uma recorrência. Se você se inscreve agora, você tem 1 ano de acesso. E o objetivo não é que você consuma todos os conteúdos que tem lá. O objetivo é que você pegue um dos conteúdos que te faça cair ficha que vai para um próximo nível. Ó, já passei. Tá falando já passei, já passei. Eu tô aqui, quando eu criei um movimento transformacional, é para solucionar esse problema para vocês. É para solucionar esse problema para vocês. Senão daqui a pouco a pessoa tá ficando naquele loop infinito. E o único objetivo é, cara, você vai ter cursos infinitos. Enquanto você ficar com a gente no movimento transformacional. Você tem 1 ano, só o primeiro ano. Ah, Românio, então já sei, eu vou esperar para entrar depois, porque eu tô sem tempo agora. Então você não entendeu o que é o movimento. Por quê? Porque o movimento não é consumir muitos conteúdos. O movimento é, opa, um insight, nossa, fez tanta diferença no meu atendimento. Você podia ficar com um atendimento medíocre muito mais tempo. Ou você podia ficar mais sem cliente durante muito mais tempo. O movimento é para encurtar resultado. O movimento é pontual, para você pegar e falar assim, cara, eu tô precisando disso aqui, eu vou ali, entendi, veio a ficha, caiu a ficha, só essa ficha pagou a anuidade. Quer um exemplo prático?
Só essa live gratuita aqui, só essa live gratuita, para muita gente valeria mais de R$ 1.000. Só esse conteúdo gratuito. Essa live aqui. Para quem tá entendendo e caindo fichas, cara, valeria para mim. Porque eu passei anos procurando essas respostas que eu tô dando para vocês. Estão entendendo? Eu passei anos procurando essas respostas que eu tô dando para vocês e tem gente que talvez passa mais anos ainda, naquele loop infinito. Deu para entender? Se você entrar para o movimento transformacional, você tem toda a biblioteca do Instituto Romani. E se imagina, se um dos conteúdos já valeu a pena, já faz cair fichas, imagina o que você tem ao receber a biblioteca inteira. Imagina a comunidade do movimento transformacional. Quem ainda não fez a inscrição, o link está na bio aqui do Instagram. O link está na bio aqui do Instagram. Ó, minha filha é fono, quero para ela. É bom demais. Para quem, você sabia que a maior parte dos problemas de gagueira também vem de origem emocional? Quer um exemplo? Já viu que quando a pessoa tá bem, tá tranquila, ela até que fala mais fluente, aí na hora que ela começa a ficar mais ansiosa, ela dá as travadas e não consegue falar direito e acha que isso é problema, só que resolve com fono? Não. O fono vai ajudar pra caramba, mas não é só a parte fisiológica ou os treinamentos. Até, olha que legal, eu tenho uma voz, já que sua filha é fono, se ela me ver falando, ela vai perceber isso. Eu tenho uma voz que ela é um pouco anasalada, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu tive adenoide muitos anos, eu preciso ir no fono. Isso é interessante. Mas isso é a parte fisiológica, eu preciso de fono. Agora, olha que legal. A parte emocional, eu não me sinto travado para falar. Já teve gente que reclamou, zoou e por aí vai, quis, esse cara, como é que ele vai conseguir alguma coisa com essa voz que ele pode ter? E aí teve um monte de gente que amou minha voz, e tudo bem. Essa parte de olhar para dentro e ter autoconfiança, autoestima, isso o movimento transformacional muda o jogo. Estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Ó, para quem é fono, tem exercício, por exemplo, para trabalhar com gagueira que é incrível para ressignificação. Quer um exemplo prático? Eu vou te dar um exemplo prático. Teve um rapaz que chegou aqui uma vez, ele, extremamente gago, escreveu num papel, porque ele não estava conseguindo falar. Ele chegou, entregou o papelzinho, que ele queria trabalhar a questão da gagueira dele. Nós voltamos de uma cena quando ele tinha 4 anos, que ele estava aprendendo a falar. A tia dele bateu nele e pediu para ele engolir o choro e falou que ele estava falando errado. A mãe dele começou a chamar ele de gago, o pai dele chamando ele de gago. Ele cresceu acreditando que era gago. Na escola, olha o gaguinho. Ele se lembra das memórias das meninas chamando ele de gago. Ele fortaleceu tão forte essa crença de que ele era gago, que passaram-se mais de 20 anos e toda hora ele travava. Quando nós fizemos a ressignificação, ele saiu da sessão falando fluentemente. E sabe o que é o mais incrível? Ele conversou comigo fluentemente, ele me mandou áudios no WhatsApp, ele nunca mandava áudios, ele não conseguia falar por telefone direito. Ele conversou comigo assim. E olha que interessante, quando ele fez esse processo, o que nós trabalhamos depois? Cara, sabe o que é o mais louco? Quando ele travava de vez em quando ele estava perto da mãe. Por que perto da mãe ele travava de vez em quando? Porque eram as memórias de quem eu sou. Minha mãe me vê como gago, minha mãe me chamou de gago, minha mãe ela é tudo pra mim, eu amo minha mãe, então talvez eu devo ser gago perto dela, né? Nós tivemos que trabalhar forte isso, para ele ressignificar essa questão da gagueira dele. E ele saiu falando. Olha que interessante. E se é possível para ele, pode ser possível para muito mais gente. Gente, no movimento transformacional tem tudo que você precisa para jogar no próximo nível. Tem exemplos de eu fazendo atendimentos, fazendo as intervenções, destrinchando meus atendimentos, passo a passo. Para você ter ideia, quem quer fazer atendimento individual comigo, hoje, para fazer atendimento individual comigo, a pessoa tem que se inscrever no movimento transformacional. Passo 1, se ela quiser ter a chance de fazer. Segundo, eu só vou ter agenda para depois do meio do ano de 2021 e o atendimento, eu já te adianto que não é barato. Beleza. Eu vou indicar, muitas vezes, pessoas do movimento transformacional. Eu indico parceiro de missão. Tem o site do Instituto Romani, se você digitar romani.com.br, você vai lá em membros, você pode encontrar pessoas que eu indico. Tem os serviços delas ali. Isso é legal, que elas se cadastram, elas são membros do movimento transformacional. E, olha que interessante, um dos insights, o meu atendimento, talvez não é todo mundo que possa ter acesso, mas
Eu tenho ele gravado e destrincho ele passo a passo e revelo tudo que eu faço, destrinchado, tudo que eu estou fazendo. E eu destrincho cada detalhe para você absorver e poder fazer um atendimento de qualidade. Qual que é o valor disso, gente? Qual que é o valor disso? Quem me dera eu tivesse tido essa oportunidade. Quem me dera eu tivesse tido essa oportunidade para ajudar a ressignificar questões que envolvem gagueira, que envolvem fibromialgia, dores crônicas, que envolve... Tem membro da Bahia? Com certeza tem membro da Bahia. Gente, tem membro do Brasil todo, tem membro até do Acre, não vai ter da Bahia? Aqui, pessoal, ó, tamo junto. Eu quero saber quem vai fazer inscrição hoje. Quem vai fazer inscrição hoje que tá aqui na live fala assim, cara, tomei a decisão hoje. Coloca aí, tomei a decisão hoje. Coloca aí, quem vai fazer inscrição hoje? Eu quero ver aqui essa pessoa que tomou a decisão hoje. Gostei, vou montar uma clínica para ela e achei interessante para conquistar cliente. Outra coisa, tamo junto. Sou o Transformacional da Bahia aqui. Na live já tem outros Transformacional da Bahia. Ó, quem tá dentro não quer sair. José, DNA Teta Healy. Sou o Transformacional, Rio Claro, São Paulo. Minha filha tem 2 anos, não fala nada. Será que consigo? Você pode trazer benefícios. Você pode ajudar. Opa! Tô chamando aqui. Tomei a decisão, vou me inscrever. Desapego Bazar. Tamo junto, Desapego. Ó, e vou conversar com você, Desapego. Entra aqui. Conversa, gente. Eu tô precisando. Vamos supor que você tá querendo entrar. Conversa com a nossa equipe, conversa com ela. Como que é seu nome? Desapego. Como que é seu nome? Opa, vou fazer. O instituto vai ser reconhecido em VR. Onde que é VR? VR, Lônia. Parabéns. Volta Redonda, talvez? Tem membros de Volta Redonda. Ó, pessoal, ó, tamo junto. Sou do Espírito Santo. Gente, tem gente do Brasil todo. Vocês vão poder fazer amizade, se conectar com membros. Tem gente do Brasil todo. Vocês podem ter certeza. Tem gente do Brasil todo. Desapego Bazar, você tá por aí? Se você tiver, eu quero saber de você sobre essa decisão que vocês tomaram aqui. Vera Lúcia, você tá por aí? Vera, olha que legal, você falou que a sua filha é fono, né? Lá dentro do movimento tem um curso inteiro que ajuda na captação de clientes e vai ajudar ela a captar clientes de fono também, para fono também. Ou seja, mesmo que ela não quiser trabalhar com hipnose transformacional, o consultório dela vai ter mais clientes porque tem um curso completo sobre isso lá dentro. Beleza? Lá dentro tem um curso completo. Acabei de enviar zap para 2 números e acabei de enviar um e-mail. Beleza, o e-mail, tem gente lá respondendo em tempo real, toda hora ali. Tem uma pessoa ali focada para responder o e-mail. Qualquer coisa, vocês me mandam um direct, que eu falo para a equipe dar atenção se precisar. Vera, você tá por aí? Estou. Sobre os certificados, quem pode responder sobre os certificados para a Summit? E aí, Vera? Tudo bom? Tudo ótimo. Sim, eu falei com a minha filha, eu fiz todos os dias. Aí eu falei com a minha filha, se ela queria, ela não quis nem ouvir. Mas aí eu pensei, agora eu entrei aqui, estou no salão. Aí eu falei assim, vou ver o que está acontecendo. Aí eu falei, eu vou me inscrever, para ela ver o quão é interessante, e fazer o teste com ela, ela não deixou. Aí, agora eu estou aqui no salão, eu falei assim, sabe de uma coisa, eu vi você de novo, e ela falou para mim que precisa de montar uma clínica, que ela tem que captar clientes, não tem. Aí eu falei, agora eu vou falar para ela, eu monto a clínica para você, mas se você fizer o curso, como não? Ah, ó, Então eu amei. saiba que vocês fizeram uma ótima decisão. Como que é o nome da sua filha? Vai ser um prazer receber ela lá. Clara, mas a Clara não quer, sabe? Mas eu vou fazer de todo jeito. Então vai ser um prazer te receber lá, Vera. E você vai Pois dar é. dicas para ela usar lá na clínica para captar mais clientes.
Você vai amar, velho. Você vai Vou fazer encontrar. no nome dela, ela vai ter que fazer. Ó, lá tem curso inteiro sobre captação de clientes. Lá tem cursos para ela ajudar os clientes dela. Como ela é fonoaudióloga, nossa, vai Uhum. ajudar demais. Vai ajudar demais. Você fez uma ótima decisão. Eu, Inclusive, depois, assim que você entrar, vai na aula sobre regressão e assiste, que vai te ajudar muito. Beleza? não, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou falar com ela, eu vou fazer o teste com ela, que eu aprendi, né? E ela vai gostar e vai falar, eu achei interessante. Aí, se ela quiser fazer, bem, se ela não quiser, eu faço. Vera, tamo junto então. Vai ser um Falou, prazer. obrigada. Tudo de bom. Tudo de bom. Parabéns pra Vera que tomou a decisão. Ó, parabéns pra Vera que tomou a decisão. Pessoal, quem tomou a decisão, manda um direct pra mim, que eu quero mandar um áudio pra você. Quem é transformacional, eu honro cada um de vocês. Se você tem interesse, me manda um direct. Se você tem interesse, conversa com a nossa equipe. Nós estamos aqui para servir você e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Combinado? Grande abraço. Coloca aí também por que valeu a pena. Por que valeu a pena essa aula de hoje, essa live de hoje. Coloca por que valeu a pena. Tamo junto. Pessoal, grande abraço. Tira uma fotinha aqui, me marca. @Romani Souza. Tira aí, tira um print. @Romani Souza. Escreve nos comentários por que valeu essa live de hoje. Por que valeu essa live de hoje. Beleza? Ó, então teve gente que falou, perdi o início, só para rever. Essa live aqui fica gravada. E só para vocês saberem, os conteúdos, todos os mais ricos, sempre eu deixo lá no Movimento Transformacional para os membros, beleza? Grande abraço, tamo junto, vamos fazer desse mundo um lugar melhor. Coloca quais os insights que vocês tiveram aqui hoje, ó. E vejo você no próximo nível, dentro do Movimento Transformacional. Grande abraço. Beijo, valeu!